Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre citólise, vaginite citolítica, que é uma queixa, uma dúvida que às vezes é muito frequente, recebo muita pergunta sobre isso. Então vamos lá. Bom, citólise nada mais é do que a fragmentação das células que a gente vê ao microscópio. De modo geral, né, essa palavrinha vem em resultado de Papa Nicolau, né, ou de alguma análise de microscopia de secreção vaginal. Então, citólise é isso, são células que se apresentam ao microscópio fragmentadas, quebradas. E a simples presença de citólise não é uma doença, né? Então, se você tem a presença de citólise no resultado do Papa Nicolau, mas não tem nenhum sintoma, não tem nada que fazer em relação a isso, tá? Diferente de quando a gente tem aquele corrimento que arde, que coça, aquela sensação de dor, de incômodo, de ardência na região genital, que muitas vezes é tratada, né, como se fosse candidíase, porque é a principal causa desse tipo de sintoma. Nesse caso, a gente está falando de uma outra doença, que seria a vaginose citolítica, que é muito parecida com o quadro de candidíase, mas que ela acaba sendo tratada erroneamente como se fosse um quadro de candidíase recorrente ou uma candidíase recidivante ou complicada, porque você usa os tratamentos habituais para candidíase e não melhora. A diferença principal, né, entre essas duas doenças é que a candidíase é uma infecção causada pelo fungo do gênero Cândida, pode ser diferentes espécies, e o tratamento é feito com antifúngicos, que podem ser usados por via oral ou na forma de creme ou óvulos de uso vaginal. E com esse tratamento a gente consegue uma boa resolução do quadro. Diferentemente da vaginose citolítica, que ela é causada por um crescimento excessivo de lactobacilos na vagina. Os lactobacilos, eles são as bactérias que fazem parte normalmente da flora vaginal bacteriana e eventualmente eles acabam se proliferando em grande quantidade, isso diminui ainda mais o pH da vagina, isso acaba causando uma citólise, ou seja, uma fragmentação celular intensa das células da camada intermediária da vagina. Se você imaginar a vagina como um órgão mucoso, né, ela tem várias camadinhas de célula, basais, parabasais, intermediárias, as células mais superficiais, né? E as células que sofrem mais com esse processo de proliferação excessiva de lactobacilos, um pH muito ácido da vagina, são as células da camada intermediária. Elas se quebram, se fragmentam, descamam e com isso a gente vai ter, né, esses sintomas de irritação, de ardência, de dor na região genital, que são muito parecidos com os da candidíase, são iguais, e daí você vai lá, de modo geral, vai ser orientado o tratamento como se fosse uma candidíase, porque é a causa mais comum, e não vai resolver. E aí você vai ou em outro médico ou vai tentar um outro tipo de tratamento também para candidíase e também não vai resolver. Para fazer o diagnóstico de certeza, né, de diferença entre essas duas doenças, é muito importante que a gente faça uma análise da secreção vaginal, né? A gente precisa colher uma amostrinha de secreção vaginal e mandar para o laboratório para ver as características ao microscópio das células que a gente tem, né? Na vaginose citolítica, o que a gente espera encontrar nesse exame? Um grande número de lactobacilos, a presença de células epiteliais da vagina, né, com citólise, ou seja, células fragmentadas, os citoplasmas, né, em pedacinhos, os núcleos desnudados, uma pequena quantidade de leucócitos, e a gente não vai encontrar nenhuma outra bactéria patogênica, né? Nem bactérias nem fungos. Então não pode ter hifa, não pode ter pseudo-hifa, que são muito sugestivos de candidíase, e não pode ter outros patógenos que poderiam estar causando esse tipo de sintoma. No caso da candidíase, o que a gente geralmente veria? Né? Como no caso da candidíase a infecção, a causa principal é o fungo, né? A cândida, então a gente vai ver lactobacilos também, mas em quantidade pequena ou normal, não vai haver essa citólise, vai ter um grande aumento de leucócitos na secreção vaginal e a gente vai ver lá os esporos, as hifas, as pseudohifas, os blastóforos, que são as formas evolutivas do fungo na secreção vaginal. Uma outra doença que pode também se confundir com a vaginose citolítica e com a candidose vaginal, a candidíase, né, é a lactobacilose.
que é isso? Também tem uma proliferação de lactobacilos, mas eles são bacilos mais compridos do que o normal, né? E em quantidade aumentada. Nesse caso da lactobacilose, não tem citólise, então a paciente não costuma ter sintomas. Na microscopia ainda, o que a gente observa? Uma pouca quantidade de leucócitos e a ausência, né, de fungos, de hifas, de pseudohifas e de outras bactérias que poderiam causar esse tipo de sintoma. Então, a gente junta um quadro clínico sugestivo de candidíase, pensando na vaginose, né, que não melhora com tratamento, e aí quando a gente vai lá fazer a avaliação microscópica, a gente encontra muitos lactobacilos com pH vaginal mais ácido do que o normal, poucos leucócitos, células fragmentadas e ausência de sinais de fungos ou outras bactérias. É assim que a gente acaba fazendo o diagnóstico da vaginose citolítica. E outra coisa que é importante lembrar é que outras bactérias, além do fungo cândida, podem causar esses sintomas. Então é importante que a gente exclua outras doenças que seriam potencialmente mais graves, que também podem dar esses sintomas irritativos. Então a gente deve excluir a presença de clamídia e Neisseria, que são bactérias que podem estar associadas a infecções genitais do trato genital superior, né? Excluir tricomonas, que é uma bactéria sexualmente transmissível que também pode causar sintomas irritativos, e excluir a própria candidíase, já que o tratamento é diferente, né? E tá bom, fiz o diagnóstico, tenho vaginose citolítica. Como que é feito o tratamento? O tratamento, ele é basicamente para tentar aliviar os sintomas, né? Então, o que a gente tenta? Reduzir o pH vaginal, aumentar o pH vaginal, para que assim a gente consiga reduzir a proliferação de lactobacilos e assim restabelecer o equilíbrio da flora vaginal. Algumas medidas comportamentais, como minimizar o uso de roupa íntima, evitar roupa íntima muito justa, apertada de tecidos sintéticos, para que a gente promova uma circulação adequada de ar na região genital, evitar por um tempo o uso de sabonetes íntimos, evitar o uso diário de protetor diário, que apesar do nome ser protetor diário, né, o ideal é que a gente não use esse tipo de produto todos os dias, e evitar o uso de tampões vaginais, né, para que a gente consiga restabelecer a flora vaginal normal, estabelecer o equilíbrio do pH da vagina. Também são descritos alguns tratamentos à base de banho de assento e irrigação vaginal com substâncias mais alcalinas, tipo bicarbonato de sódio, que podem aumentar um pouquinho o pH da vagina, controlando o crescimento dos lactobacilos. Importante lembrar que esse tipo de tratamento deve ser supervisionado, porque se a gente mexe muito no pH vaginal, a gente acaba favorecendo o crescimento de outros tipos de bactéria que podem levar a outros tipos de corrimento. Todos os outros tipos de tratamento, cremes vaginais, né, à base de antibióticos ou antifúngicos, tratamentos caseiros como óleos, iogurtes, probióticos, não devem ser usados por via vaginal sem orientação médica. Pacientes diabéticas tendem a ter uma proliferação aumentada de lactobacilos e um risco maior de candidíase também. Então, nesses casos, avaliar a presença de cândida associada e tratar se for o caso. Bom, era isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se você tiver esses sintomas irritativos, né, na região genital, então coceira, ardência, dor, evitar sair tratando sozinha antes de ser avaliada, porque pode não ser uma candidíase, pode ser uma vaginose citolítica, e o tratamento antifúngico vai desequilibrar ainda mais o pH da vagina e não vai providenciar o alívio dos seus sintomas. Tchau, tchau, até a próxima.